A gente fica só pensando, né, quantas outras histórias incríveis de terror ele poderia ter feito se tivesse ficado um pouco mais aqui com a gente. Nos anos 90, quando chegava na locadora algum filme com o selo Wes Craven Apresenta, era impossível não ficar curioso para um novo filme do diretor responsável pelos clássicos Quadrilha de Sádicos e A Hora do Pesadelo. E isso ainda atingiu outro patamar depois da explosão da trilogia Pânico. Ano passado, aqui no Filmes Encontrados, eu listei os longas que foram produzidos pelo Wes nos anos 90 e que muita gente confundiu na época, achando que ele tinha dirigido por seu nome ter destaque nas capas dos filmes, como por exemplo Mestre dos Desejos e Parque Macabro. Agora, nesse volume 2, bora adentrar a década de 2000 para listar as obras que também levaram o nome do Wes como produtor, até com direito a algumas refilmagens de alguns de seus maiores clássicos. Será que você alugou ou assistiu algum desses filmes nos anos 2000 achando que tinham sido dirigidos pelo mestre do terror Wes Craven, um dos meus diretores preferidos? Aperta o play e vem comigo relembrar esses filmes. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações porque toda semana tem vídeo novo. Abrindo a lista, temos Drácula 2000, que eu não vou me estender muito porque já falei bastante desse filme em vídeos anteriores aqui do canal. O longa que atualizava a clássica história de Drácula para os anos 2000 talvez seja o que mais confundiu as pessoas na época, que podem ter achado que o Wes era o diretor, já que seu nome consta na capa até das duas continuações, quando na verdade os 3 filmes foram dirigidos pelo Patrick Lussier. Deixo aqui como indicação esse vídeo do quadro Sequências Esquecidas, onde falei bastante dessa trilogia e já serve também como um complemento do vídeo de hoje. Deixando Drácula 2000 para trás e pulando para 2002, tivemos o lançamento de Habitantes da Escuridão, que assim como aconteceu com Drácula 2000, muita gente até hoje atribui ao Wes a direção do filme, quando na verdade quem dirigiu esse foi o Robert Harmon. Isso por conta do famoso Wes Craven Apresenta em destaque nos materiais de divulgação. E esse aqui é um caso ainda mais curioso porque Wes Craven não produziu Habitantes da Escuridão ou teve algum envolvimento criativo no filme, sendo que seu nome foi utilizado somente mesmo como um chamariz na divulgação. Wes Craven presents They. O filme conta a história de uma estudante de psicologia que começa a ter pesadelos recorrentes terríveis envolvendo visões de criaturas sinistras, sonhos estes que ela também teve na infância. A situação fica mais real e perigosa quando ela se dá conta que não é a única que vivencia essa experiência aterrorizante com esses seres estranhos. E bom, esse filme sofreu muitas divergências nos bastidores por conta de diferenças criativas entre diretor, roteirista e produtores, coisa que aconteceu bastante nos anos 2000 com produções da Dimension Films. E acho que até vale trazer Habitantes da Escuridão para o volume 3 do quadro de filmes motilados aqui do canal, porque a produção foi bem conturbada mesmo. Ainda assim, gosto do material final que chegou aos cinemas, mas é triste imaginar que poderia ter sido muito melhor e que muito do argumento inicial foi alterado. Já em 2005 foi lançado o terror de baixo orçamento Banquete no Inferno, filme produzido pelo Wes Craven e lançado no Brasil pela Europa Filmes. Nesse, além do nome do Wes Craven em destaque na capa, como produtor executivo, também tinha os nomes do Matt Damon, Ben Affleck e Chris Moore, nomes que ajudaram aí o filme a se destacar nas prateleiras da locadora, além, claro, de também ser uma produção super divertida e sangrenta, e ter uma capa bem direta para quem curtia filmes de monstros. Com um orçamento de 3 milhões e 200 mil dólares, o filme apostava no terror de sobrevivência, confinando seus personagens em um bar isolado, onde teriam que enfrentar criaturas famintas. O
filme rendeu o prêmio de melhor diretor ao cineasta John Gulager, sendo que Banquete no Inferno era seu longa de estreia, e ainda nos anos 2000 ele viria a dirigir outros filmes de terror, como Piranha 2 e Colecionador de Corpos, além das duas continuações para o mercado de home video de Banquete no Inferno. Quero ainda trazer essas duas continuações para o quadro de sequências esquecidas. Esse vídeo aqui vai me gerar vários spin-offs aqui no canal. Outro diretor que fez seu primeiro longa em uma produção do Wes Craven foi o Nick Mastrandia, um colaborador de longa data do Wes, tendo trabalhado como primeiro diretor assistente em filmes como Novo Pesadelo, de 94, Pânico, de 96 e Pânico 2, de 97. O longa de estreia dele na direção foi Cães Assassinos, produzido pelo Wes e lançado em 2006. E curiosamente, apesar de ter aí uma extensa filmografia como diretor assistente e produtor, Cães Assassinos foi o único filme que ele assinou como diretor. I started with George Romero and then worked with Wes Craven and John Landis, so I have a long history of horror in my personal life and professional life. So it seemed like that would be the natural step up, especially with Wes as the executive producer. O filme chegou no Brasil em DVD pela Europa Filmes, e a história é centrada em um grupo de 5 jovens, que incluem aí os atores Hill Harper, de Sociedade Secreta, Michelle Rodrigues, de Resident Evil, Terry Manning, de Crossroads, Eric Lively, de American Pie, e Oliver Hudson de Dawson's Creek, em que juntos aí, né, esse grupo vai enfrentar cães raivosos em uma ilha deserta. O que era para ser um fim de semana tranquilo, acaba virando uma batalha sangrenta por sobrevivência. Uma premissa inclusive parecida com a de Banquete no Inferno, né, colocando aí um grupo de pessoas presas em um único local, tentando lidar com uma ameaça mortal. Mas colocado lado a lado aí não fez nem um pouco do barulho que Banquete no Inferno fez nos anos 2000 nas locadoras. Oh my God. Run! E agora, adentrando aos remakes de obras do Wes que ele produziu, bora destacar 3 obras lançadas na segunda metade da década de 2000, sendo que algumas ele assinou só como produtor, e uma em específico, ele inclusive assinou o novo roteiro junto de seu filho, o Jonathan Craven. Em 2006, foi lançado o terror Viagem Maldita, remake do clássico Quadrilha de Sádicos de 1977, escrito e dirigido por Wes Craven, cuja história era sobre uma família que está viajando de férias em seu trailer e que é atacada no deserto por pessoas mutantes extremamente violentas. Esse aqui não é para aqueles que têm coração fraco. O Alexandre Aja, diretor do remake, estava super em ascensão na época por conta do também ótimo terror Alta Tensão de 2003, e a resposta de Viagem Maldita foi super positiva, tanto da crítica como de público, sendo que com um orçamento estimado em 15 milhões de dólares, o longa bateu os 70 milhões de bilheteria no mundo todo. E isso abriu portas para uma continuação, assim como quase aconteceu também com o original lá nos anos 70. Tivemos em 2007 o Retorno dos Malditos, continuação de Viagem Maldita, agora dirigido por Martin Weiss, e dessa vez com o roteiro do próprio Wes Craven em parceria com seu filho. Esse segundo não teve a mesma repercussão do primeiro, sendo que com um orçamento de 15 milhões de dólares, o mesmo do primeiro, a bilheteria mundial dessa sequência fechou ali por volta dos 37 milhões e meio, praticamente metade do que o primeiro tinha conseguido. E essa não foi a única reimaginação de obra do Wes Craven realizada nessa época. Também teve o interessante A Última Casa, remake de Aniversário Macabro de 72, longa escrito e dirigido pelo Wes. No filme, 2 adolescentes são sequestradas e torturadas por um grupo de psicopatas que, após cometerem o crime, vão pedir ajuda na casa dos pais de uma das garotas, que os recebem sem saber a princípio o que aconteceu. Bom, quando eles descobrem, você já até imagina o que acontece, né? You wanna hear what I did to your daughter? Pode não ter tido aí o mesmo sucesso de Viagem Maldita, mas A Última Casa também é um bom remake que vale a pena revisitar ou conhecer. E também é um filme, assim,
muito brutal. E a gente termina a nossa lista de longas envolvendo o nome do Wes Craven na produção na década de 2010, com um filme aí que ele produziu, mas não dirigiu. Temos o filme de terror The Girl in the Photographs, do diretor Nick Simon, filme que teve sua estreia no Festival Internacional de Toronto em setembro de 2015, e também foi exibido no Screamfest Horror Film Festival em outubro do mesmo ano. Só que o lançamento oficial do filme aconteceu de forma limitada nos cinemas e também em locação digital só no ano seguinte. Foi aí de forma simultânea, em 1º de abril de 2016. O filme centra sua história em uma garota que recebe fotografias de jovens torturadas e assassinadas de maneira violenta, e a partir daí tem início uma investigação para descobrir quem que pode estar por trás dos crimes. Existe aí esse mistério também em volta dessas fotografias. There's my kitty. Ainda que tenha assinado como produtor executivo, o Wes não pôde acompanhar o lançamento do filme, já que faleceu em agosto de 2015. Sendo esse, então, seu último longa-metragem como produtor. Tanto que tem uma citação nos créditos finais dedicando o longa a ele. E o cartaz de cinema também trazia ali em destaque o trecho de uma crítica do Kevin Haley, da Fangoria, dizendo que The Girl in the Photographs é um thriller brutal que deixaria o Wes orgulhoso. Eu lembro que na época eu estava bem curioso para assistir, porque o Wes é um dos meus diretores preferidos, né, e eu tava bem curioso também ali por conta do cartaz, que é bem enigmático, tem ali a imagem de alguém com uma máscara sinistra, segurando uma câmera fotográfica, e também tinha o fato ali, né, de ser o último filme que teve algum envolvimento do Wes. A gente fica só pensando, né, quantas outras histórias incríveis de terror ele poderia ter feito se tivesse ficado um pouco mais aqui com a gente. E olha só que curioso, um dos nomes creditados no roteiro desse filme é do Osgood Perkins, ele mesmo, o diretor de Longlegs, Vínculo Mortal e A Enviada do Mal. Inclusive, foi um filme que eu só vi uma vez na época, né, o The Girl in the Photographs, quando foi lançado, e é um filme que eu preciso muito rever. Se vocês quiserem, posso aproveitar esse gancho para fazer um vídeo um pouco mais pra frente sobre esse filme e contar um pouco também dos bastidores, já que foi uma produção que o Wes era muito próximo do diretor, foi conhecer o elenco, participou de uma leitura do roteiro e tudo mais. Acho que merece um vídeo só dele, já que foi a despedida do Wes, né, mesmo que ele não tenha dirigido. Aqui no Brasil, infelizmente, nunca foi lançado em mídia física, mas vale ir atrás. Mas e aí, já tinha assistido esses filmes produzidos pelo Wes Craven e que se utilizavam do nome do diretor para divulgação? Assistiu algum na época, achando que ele tinha dirigido? Muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreve para receber os próximos conteúdos, deixa um like, um hype para que esse conteúdo seja mais recomendado aqui na plataforma e a gente se encontra na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!